Olá pessoal, apresentando para vocês uma das aplicações de geometria que é a homotetia. Homotetia é uma transformação geométrica que a gente aplica em segmentos ou figuras, certo? De forma simples, de maneira bem simples mesmo, a homotetia nada mais é do que uma semelhança entre duas ou mais imagens para a resolução de um problema, certo? Homotetia é a redução ou ampliação, já que eu estou falando de semelhança. Sempre que existe uma semelhança, existe um aumento ou uma diminuição no valor das minhas figuras, certo? De um segmento ou de uma figura, a partir de um ponto fixo. Então, a partir disso, eu tenho agora um ponto de observação. Certo? Imagine o seguinte, eu tenho um ponto de observação e desse ponto de observação eu tenho uma figura, no meu caso aqui, um quadrado. Se a partir desse ponto eu criar feixes de retas passando por esses pontos, igual eu estou fazendo aqui, 4 feixes, já que eu tenho 4 vértices, eu crio uma figura passando por eles, certo? Se eu unir esses feixes. É claro que meu desenho aqui não ficou muito legal. Homotetia nada mais é do que isso. É aumentar ou diminuir uma figura a partir de um ponto de observação. Se a gente imaginar a Torre Eiffel lá na França, nada mais é do que a aplicação de homotetia, certo? Se eu tenho lá, claro que a minha aqui vai ficar horrível. Ela tem forma quadrangular e vai repetindo esse fenômeno até chegar na base, certo? Então, a torre, qualquer torre de transmissão, nada mais é do que a aplicação de uma homotetia. Eu tenho que a área da mesma figura, ela é ampliada ou reduzida a partir de um único ponto, um ponto fixo. Ok? Tá, e quais observações a gente pode tirar a partir disso? Então, tem um ponto fixo, está passando por uma figura, então houve a criação, o surgimento de uma segunda figura, que eu vou chamar ele de figura inicial, figura final. E o que eu tiro disso? O seguinte, se eu chamar aqui de lados, lado AB, lado A1, B1, eu tenho que o lado A1, B1, ele é maior do que o lado AB. Isso implica que há um aumento nos lados. Então, meus lados aumentam. Se os meus lados aumentam, o que acontece com o meu perímetro? Meu perímetro também vai aumentar. A minha área aumenta quantas vezes? A razão de semelhança ao quadrado. Lembra que na aula de ampliação e redução, quando a gente começou a estudar semelhança, sempre que existe uma semelhança, existe uma razão de semelhança. Quantas vezes uma figura está aumentando? Ou quantas vezes uma figura está diminuindo? Então, a área também vai sofrer uma mudança, todas elas sofrem mudanças, porém, os ângulos, se a gente notar, se isso daqui for um triângulo equilátero, ou seja, todos os lados iguais, eu tenho que todos os ângulos valem 60, já que a soma dos ângulos internos do triângulo é 180, e aqui embaixo, se for um triângulo equilátero, também continua sendo 60,
ou seja, os ângulos continuem igual. Tá? Única coisa que não sofre nenhuma alteração, única coisa constante que não muda, são os ângulos. Os ângulos continuam iguais, ok? Algumas aplicações, então, de homotetias. Os retângulos 1 e 2 da imagem abaixo são semelhantes, e o fator de ampliação é 3. Então, eu tenho um ponto de observação, e eu tenho que a minha figura inicial, retângulo 1, houve uma ampliação de 3 vezes para o retângulo 2. Certo? Então, eu tenho que a razão de semelhança vale 3. Ele informou no enunciado. O meu lado, 4, multiplicou 3 vezes, se tornou 12. Então, meu lado 7 tem que multiplicar também 3 vezes e vai se transformar em x. Se eu quero achar isso através de uma equação, x é igual a 7 vezes 3. Então, x é igual a 21. Então, qual que é o valor do comprimento de x na figura 2? 21 unidades. Segunda aplicação. O quadrilátero P', Q', R', S'. Então, esse maior, certo? Um quadrilátero, uma figura de 4 lados, é a projeção de um quadrilátero menor P, Q, R e S. O segmento PS, que é esse segmento aqui, vale 6, e o segmento P', S', esse segmento, vale 15. E pede no enunciado para encontrar a razão entre o lado P', S' e o lado PS. Razão nada mais é do que uma divisão. Divisão entre o quê? Entre o meu lado P', S' e meu lado PS. P', S', 15. Meu lado PS, 6. Tá, professor, não tem isso nas minhas alternativas. Só que essa é uma fração que eu posso simplificar. Lembrem, toda vez que é possível simplificar, vocês são obrigados a simplificar. Denominador e numerador são múltiplos de 3, então simplifico dividindo em cima e embaixo por 3. 15 dividido por 3, 5. 6 dividido por 3, 2. Cheguei numa fração irredutível e lá na minha terceira alternativa, 5/2. Próxima aplicação. Observa o desenho abaixo, em que o triângulo EFG, então, triângulozinho menor aqui da minha homotetia, já que eu tenho um ponto de observação, é semelhante, então teve um aumento para o triângulo HIJ, certo? E no enunciado pede a razão de semelhança entre os triângulos HIJ e EFG. Tá. Eu quero saber quantas vezes aumentou do triângulo inicial, que é a minha figura inicial, que é esse EFG, para a minha figura final, que é o meu triângulo IHJ. Razão de semelhança. Pegar o lado da minha figura final, dividir pelo lado proporcional da minha figura inicial. Que lado que tem no triângulo final? 7,5. Que lado tem meu triângulo inicial? 5. Tá, 7,5 dividido por 5. Fazendo a divisão, 7,5 por 5 igual o número de casa, corto as vírgulas e divido normalmente. 50 cabe uma vez, subtraindo 25, não dá para dividir. Vírgula adiciona um zero.
50 cabe 5 vezes em 250. Divisão exato. Resultado do resto, 0. Então, dividindo, chega em 1,5. 1,5, então, é a minha razão de semelhança. Lembramos, já vimos anteriormente que se a razão de semelhança estiver entre 0 e 1, então eu tenho uma redução. Se a razão de semelhança for maior que 1, então eu tenho uma ampliação, tá? Como 1,5 é maior que 1, então a gente está falando que nesse caso existe uma ampliação. Um triângulo está aumentando. Próximo exercício. A figura abaixo mostra a ampliação da bandeira do Brasil. Qual é a razão de semelhança dessa ampliação? Obviamente, se a gente só de visualizar, de 5 para chegar em 10, está multiplicando por 2, então minha razão de semelhança tem que ser 2. Mas se eu não tivesse esses valores óbvios, como é que eu iria ver? Pego a figura final, pego a figura inicial. Razão de semelhança é a figura final dividido pela figura inicial. Qual que é o lado da figura final? 10. Qual que é o lado da minha figura inicial? Mesmo lado proporcional. 5. 10 dividido por 5, 2. Então, minha razão de semelhança tem que ser 2. Ok? Última questão. Ao incluir um facho de luz sobre um anteparo na forma de retângulo ABCD, então eu tenho que é esse retângulozinho pequenininho, projetado em uma parede, uma silhueta na mesma forma, porém ampliada. Então, imagina como se fosse um projetor. Eu tenho um ponto de observação, que seria esse projetor, ele esbarra em uma figura, criando uma sombra na parede, certo? O enunciado pede, observando a malha quadriculada, o que ocorreu após a ampliação foi, tá, vamos verificar aqui, qual é as dimensões do meu retângulozinho menor, no meu, na figura inicial? 3 quadradinhos de comprimento, 2 quadradinhos de altura. Se eu olhar o retângulo maior, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 9 de comprimento e 1, 2, 3, 4, 5, 6 de altura. Razão de semelhança é pegar o lado final, dividir pelo lado inicial. Se eu pegar 6 e dividir por 2, eu chego em 3. Se eu quiser pegar o comprimento, que é 9, e dividir por 3, também dá 3. Então, a razão de semelhança dá 3. Analisando as alternativas. As medidas dos lados aumentaram em 2 vezes? Não, porque minha razão de semelhança vale 3. Segunda alternativa, a razão de semelhança é igual a 3? Sim, então essa é a nossa resposta. Só terminando de analisar as próximas alternativas. O perímetro foi quadruplicado? Não, porque se a minha razão de semelhança é 3, todos os lados são multiplicados por 3, consequentemente, o meu perímetro também é multiplicado por 3. E a área foi triplicada? Vamos verificar a área. 3 vezes 2, 6. No retângulo menor. E 9 vezes 6, 54. No retângulo maior. A área, se eu pegar 54 e dividir por 6, dá 9. Então, a área multiplicou 9 vezes, certo? Lembrem que a área, ela aumenta o quadrado da razão de semelhança. No meu caso aqui, então, 3 ao quadrado, 9, ok?
Espero que esteja claro a aplicação de homotetia. Nada mais é do que uma ampliação ou a redução de uma figura a partir de um ponto. Lembrem, quando vocês pensarem na homotetia, lembrem de uma sombra, lembrem da Torre Eiffel ou lembrem de uma torre de telefone, certo? Ele sempre começa com a base maior e vai afunilando até um ponto fixo, que é o que a gente chama de ponto de observação, ok? Até mais, pessoal. Abraço.